O mundo é dirigido por homens mortos. Talvez essa afirmação possa surpreender você, mas depois de pensar um pouco, provavelmente concordaria. Se considerasse que todas as ideologias que servem de fundação para governos, religiões, instituições sociais e cívicas são constituídas sobre as ideias de homens mortos. Imperialismo, monarquia, socialismo, comunismo, democracia e ditadura, todos nascem de ideias cultivadas, infundadas e desenvolvidas por homens que, embora tenham descansado há muito tempo, ainda vivem na prática dessas ideias na sociedade moderna. Nosso planeta gira em torno do poder das ideias, e essas ideias geraram a condição em que a Terra se encontra. Considere isso. Todo governo de todo país orienta-se e regula por ideias. Todas as leis e legislações são produtos de ideias, e os padrões sociais e culturais de todas as comunidades ao redor do mundo são resultado de ideias que as sociedades consideram aceitáveis, e assim expressam-se no comportamento social. Eu sou Boaz, e esse é o canal Aprendendo Inteligência. Se você não é um inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, ative o sininho, ajude esse canal a crescer. A morte nunca consegue matar uma ideia. As ideias são mais poderosas do que a morte. As ideias continuam vivas depois que os homens morrem e nunca podem ser destruídas. Na verdade, as ideias produzem tudo. Tudo começou com uma ideia. Tudo é consequência da concepção de uma ideia. Os calçados nos seus pés, as roupas que você veste, a casa na qual mora, o carro que dirige, a xícara na qual bebe e a colher na qual usa não passam de ideias que vieram à luz por causa da diligência humana. É interessante observar, e a história serve de prova, que as ideias são indestrutíveis. De fato, qualquer tentativa de destruir uma ideia parece servir apenas para fazê-la crescer e multiplicar-se. As ideias que parecem subjugadas ou obrigadas a submergir por uma geração, emergem em outra geração e causam impacto nas gerações futuras. Lutar contra uma ideia é uma luta difícil. Em termos filosóficos, as ideias não podem ser destruídas por armas concretas como espadas, tanques, armas nucleares, nem por armas biológicas ou químicas. As ideias podem ter prazo de validade em um instante, mas não podem ser extintas. Por quê? Porque ficam incubadas em um local em que nenhuma arma consegue atingir a mente. Se você matar um homem, vão destrói suas ideias. As ideias podem ser transferidas e podem sobreviver durante gerações. E é por isso que todas as ideologias sobrevivem, não importa a opinião que você tenha sobre elas. Imperialismo, comunismo, socialismo, democracia, ditadura, monarquia, todas são ideias indestrutíveis, embora os homens que as conceberam tenham morrido. E é por isso mesmo que as tentativas de reagir ao espectro do terrorismo são tão difíceis. O terrorismo é uma ideia propagada por extremistas. E essa ideia é vendida, negociada e transferida para uma mente e outra mente e transforma-se em fundamentos filosóficos do comportamento destrutivo que se transformou no maior desafio do século XXI. Como se luta contra o terrorismo? Uma bala consegue matar uma ideia? O terrorismo morre como o terrorista é morto? Como se vence a guerra contra uma ideia? Minha convicção é que a única maneira de derrotar uma ideia ruim é oferecer uma ideia melhor. As ideias são destruídas com ideias. Tenho a convicção de que a batalha pela Terra é uma batalha de ideias. Sempre foi uma batalha de ideias. Ao longo da história, a humanidade lutou por causa das ideias. A Guerra Fria foi resultado do conflito de ideias. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de ideias. A guerra na Coreia foi um conflito de ideias. O apartheid foi uma ideia que oprimiu a dignidade humana, enobrecendo alguns humanos e rebaixando outros. Foi basicamente um conflito de ideias a respeito de raça, etnia e valor humano. As tensões entre a China e a cultura ocidental foram consequências de ideias. Todas essas questões, acontecimentos históricos, foram guerras ideológicas. Talvez a essa altura já discutimos tanto sobre ideias, seja proveitoso atentar para a definição do conceito de uma ideia. Para captar inteiramente o que é uma ideia, é necessário começar com o que se chama de preceito. A palavra preceito é a construção
gramaticial que incorpora o prefixo pre, que significa antes, e sei, a raiz da palavra, que significa pensamento ou o implica. Portanto, a palavra preceito significa antes de pensar, ou pensamento antes do pensamento. Na essência, um preceito é um pensamento original que se refere ao pensamento alicerçador. Quando um preceito é concebido, é chamado de uma ideia. Portanto, uma ideia é um pensamento concebido que se torna o alicerce de um conceito, que se desenvolve uma imagem mental e produz um produto. Portanto, uma ideia pode ser, e normalmente é, a fonte de criação. A criação de uma ideia manifesta. Quando se concebe um pensamento-ideia, ele pode ser cultivado em uma teoria e emerge como uma filosofia. E é nesse estágio, quando uma ideia pode se transformar em uma filosofia, que a fundação de um sistema de crença toma forma. O sistema de crença torna-se motivador de todo o comportamento, de toda a reação diante da vida e do ambiente. A crença também torna-se uma lente pela qual toda a vida é vista e interpretada. Na essência, as ideias são fundamentos de uma filosofia que se torna nossa maneira de pensar, nosso conceito de verdade e nosso sistema de crença. Assim cria-se nosso estilo de vida e condicionamento mental. Nada é tão poderoso como a filosofia, e a fonte da filosofia são os preceitos, que são as ideias que passamos a conceber e aceitar. O pensamento controla o mundo, e nos tornamos aquilo em que pensamos. Essa premissa de afirmação do rei Salomão na antiguidade foi feita há mais de 3.000 anos atrás, porque como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Não é possível alguém viver além da filosofia de sistema de crença. Você só mudará quando a sua filosofia mudar, e sua filosofia só mudará quando suas ideias mudarem. Se você chegou até aqui, é porque gostou do meu vídeo. Não saia sem se inscrever, sem deixar o seu like, sem comentar e sem compartilhar.